Muito bem, agora sim, gravação iniciada, vamos prosseguir. Estávamos a utilizar aqui, ou estávamos a compreender como é que se utiliza uma nova função que se chamaria PROCX. Até agora só estivemos a explorar as já conhecidas, neste caso, estivemos a explorar a utilização da PROCV. Vamos procurar realizar todos estes passos, inclusive aqueles que ainda não conseguimos realizar, utilizando uma nova, a tal PROCX. Vamos a isso. Para tal, vou começar por escolher aqueles campos que já conseguimos utilizar muito bem com o PROCV, que é o contact e o NIV, e vou iniciar uma nova função. Em vez de escrever PROCV, vou escrever precisamente PROCX, e vou abrir parênteses para ver o número de ingredientes, ou os ingredientes desta nossa receita, isto é, que argumentos temos que colocar nesta nossa função. Reparem que temos aqui alguns, já não, tem vindo a aumentar, não é? O número de argumentos que podemos colocar dentro das nossas funções. Mas, efetivamente, os obrigatórios ou necessários são apenas três. Apenas três destes ingredientes, os três primeiros, são necessários. O primeiro já é nosso conhecido, que é qual é a chave de pesquisa. Isto é, qual é a palavra, o argumento, o valor a pesquisar para depois devolver os que necessitamos. Neste caso, nós queremos saber o contacto, o contribuinte e o departamento do trabalhador Afonso Oliveira, sendo que Afonso Oliveira pode mudar o nome do trabalhador que lá está, porque é um menu de validação de dados. Então, muito bem, para o fazer, vamos indicar qual é a chave de pesquisa. Eu vou indicar que a chave de pesquisa é precisamente a célula I7. Vou torná-la uma referência absoluta, porque eu quero usar esta forma noutras células, portanto, sempre vou usarmos as referências absolutas, ou seja, vai sempre procurar o valor à célula I7. E agora vou-lhe indicar o intervalo de pesquisa, isto é, onde é que está então, enfim, onde é que ele pode procurar este nome, o Afonso Oliveira. E, efetivamente, em que célula é que pode encontrar o nome Afonso Oliveira? Ora, o nome Afonso Oliveira está neste conjunto aqui de valores, não é? No conjunto de valores da coluna C. Então, como tal, vou fazer exatamente o seguinte, que é apresentar este intervalo de valores, ou seja, vou colocar o ponto de inserção e agora que o ponto de inserção está a pescar, vou precisamente trazer para aqui este conjunto de valores de C7 até C26. Portanto, já indiquei o intervalo de pesquisa e agora, a seguir ao intervalo de pesquisa, vou indicar qual é o intervalo dos resultados, isto é, qual é, neste caso, a coluna, tendo em conta a nossa tabela como está construída, será uma coluna, qual é a coluna onde estão os dados que eu pretendo procurar. Como se trata do contacto, a coluna que contém os dados que eu pretendo procurar é precisamente aqui a coluna E. Portanto, nós vamos indicar-lhe que o valor a procurar está dentro desta coluna, da coluna E. Então, reparem o que é que nós fizemos até agora. Procura Afonso Oliveira. O Afonso Oliveira vai procurar, portanto, vamos pedir à PROCX para que o procure na coluna C. Assim que encontrar a linha que tem o Afonso Oliveira na coluna C, devolve o valor de qualquer das colunas que está aqui à frente. Neste caso, a coluna selecionada foi a contacto, devolve o valor que está então na linha correspondente, mas agora na coluna contacto. Ou seja, vai devolver o número de telefone 951-876-369, que é completamente fictício, está bem? Não existe este Afonso Oliveira com este telemóvel. Eu posso a seguir indicar um conjunto de dados e o próximo, que são opcionais. Portanto, estes já não são obrigatórios, eu podia terminar por aqui. Mas o próximo até é muito interessante, porque evita a necessidade de uma outra função que nós temos vindo a usar nas nossas aulas e precisamente na nossa plataforma de formação, e insistimos bastante sobre isto, que é a gestão de erros. Ou seja, se efetivamente não encontrar este valor, que é o erro mais frequente, que mensagem queremos que surja ao utilizador? Então, vamos aproveitar e, em vez de escrever aqui uma função se.erro, vamos dentro do próprio argumento desta função, por isso é que eu gosto dela, vamos dentro do próprio argumento escrever exatamente a mensagem. E a mensagem será, por exemplo, não encontrado, ou seja, o valor a pesquisar não foi encontrado. Portanto, este argumento também já está aqui colocado, aqui registado. O próximo será o modo de correspondência. O modo de correspondência já é nosso conhecido. É a variação entre 0 e 1. Isto é, procura um valor exato, queremos que ele devolva um valor exato, ou queremos que, se em vez de encontrar Afonso Oliveira, encontre Afonso Teixeira, que é próximo, devolva-nos o valor do Afonso Teixeira. Ou se os valores estiverem ordenados entre a posição 10, 11, 12, em vez de encontrar a posição 10, devolve-nos a seguinte, que é 11, porque foi a que encontrou.
Neste caso, não dá jeito nenhum, não queremos aqui que nos apresente contactos e contribuintes e nomes de departamentos de outros trabalhadores, queremos daquele em particular. E é muitas vezes assim que utilizamos as procs, PROC V, X ou H. Por essa razão, eu vou aqui carregar e colocar o valor zero, ou seja, o modo de correspondência é zero. Surge-nos um último, que até hoje não tínhamos como argumento de uma função de procura, que é a modo de pesquisa, que também é muito interessante, mas que a esmagadora maioria das vezes não precisamos de modificar. Então, normalmente o colocamos aqui, se precisarmos de vir até cá, porque é opcional e podíamos simplesmente ter terminado a função antes sequer de ter escrito este valor, ela funcionaria na mesma, e por defeito eu coloco então o valor que eu aqui registrei também, que é o número 1. Ou seja, vai pesquisar, por favor, a tabela, começando do primeiro valor até o último. Começando do primeiro e avançando até o último valor da nossa tabela. Ele podia pesquisar de outra forma, que era, por exemplo, do último valor para o primeiro. Então aí escreveríamos menos 1. Tem ainda outros modos de pesquisa, mas vamos ficar-nos por este aqui que nos encontramos, que é aquele que vamos quase sempre utilizar e que neste caso, bom, se for só começar por cima, de cima para baixo ou de baixo para cima, não seria muito relevante, não é? Para encontrarmos os nossos dados. Em que situação é que é útil, por exemplo, alterar o modo de pesquisa? Quando temos mais do que um Afonso Oliveira na tabela. Quando existem dois Afonso Oliveiras, qual queremos que seja o primeiro a ser apresentado? O que surge, o primeiro a ser encontrado quando vamos da posição 1 à última posição, ou queremos que ele nos devolva o último Afonso Oliveira, ou seja, aquele que se encontra quando pesquisamos de baixo para cima. E nessas situações realmente pode ser útil este modo de pesquisa, mas já é algo tão complicado e tão pouco frequente, não precisamos de explorar mais este caso, esta situação caso, está bem? Vamos avançar e carregar agora em Enter. Recapitulando, os dados que eu preciso colocar são qual é a chave de pesquisa, procura por Afonso Oliveira, neste caso, que está na célula I7. Onde é que vai procurar este Afonso Oliveira? Na coluna C, os valores de C7 a C26. E se eu encontrar, qual é a linha correspondente que vai devolver, que vai apresentar aqui? É a linha da coluna E, portanto, de E7 a E26. É uma destas linhas. Todos os outros argumentos são opcionais, como a mensagem de erro e o 0 para valores exatos e o 1 para o modo de pesquisa normal. Vamos chamar-lhe assim modo de pesquisa normal. Vou carregar agora em Enter. E olhem, efetivamente funcionou. Quer dizer que a nossa função PROC-X, que acabamos agora de experimentar, está a funcionar. E eu vou trazê-la até aqui abaixo para nós deixarmos no ecrã enquanto estão a explorá-la. Agora sim. Vamos trazê-la até aqui. Ótimo, muito bem. Então a função é esta que está aqui assim em baixo, portanto, PROC-X e este conjunto de argumentos. Vou continuar e utilizar a PROC-X novamente para a coluna de cima. Vou tentar até arrastar para a coluna de cima e arrastando ele devolve o mesmo valor. Porque, vamos tentar perceber porquê. Porque efetivamente ele está a procurar pelo mesmo chave de pesquisa, Afonso Oliveira, no mesmo conjunto de dados, que é o nome de trabalhadores, até aqui tudo bem, mas depois está a devolver-nos o valor da coluna contactos. E é por aqui, por essa razão, que em vez de NIF está-nos a apresentar contactos telefónicos. Vamos alterar e vamos precisamente indicar-lhe para não procurar ou não devolver valores da coluna E, assim é que é, e devolver-nos valores da coluna D. Eu só tenho que alterar então nos argumentos, precisamente de E para D. Só fiz uma pequena substituição manual e alterei esta referência absoluta de E7 até E26 para, a nova ficou, D7 até D26. Ótimo, então já tenho aqui a nova, esta função modificada e vamos ver se agora funcionará. E, efetivamente resultou, ou seja, já tenho o novo contribuinte desta trabalhadora, do Afonso Oliveira. Vamos outra vez propagar esta função para a linha de cima e agora vamos pela primeira vez conseguir aproveitar os dados da coluna departamento e reportar aqui, portanto vou ver também a coluna departamento. Está a procurar para Afonso Oliveira, sim senhor.
está a procurar na coluna que tem o nome dos trabalhadores, muito bem, e agora que coluna é que eu gostava que ele devolvesse? Gostava que devolvesse a coluna B, já não nem a coluna D, nem a coluna E, mas a coluna B de bottom. Portanto, vamos até lá e vamos alterar para a coluna B. Portanto, a coluna alterei manualmente, na referência absoluta, cá estava, e ficou de B7 a B26. E agora sim, conseguimos reportar também o departamento no qual este trabalhador se situa, que é o departamento arquivo. Então, vamos ver. Temos, usamos a PROC-X para estes três campos, ou para estas três opções, funcionou nas três, e se eu mudar o trabalhador, agora é o teste do algodão, não é? Se eu mudar o trabalhador, vamos efetivamente verificar que ele funciona. Vamos espreitar mais uma vez. O Tomás, por exemplo. O Tomás trabalha no departamento de formação, é meu colega, portanto, e o Tomás tem este contribuinte e este contacto telefónico. E, efetivamente, se eu verificar aqui o Tomás, cá está ele, tem o contribuinte 250, sim senhor, trabalha no departamento de formação, sim senhor, e o seu contacto telefónico é realmente 933 e continua. Até aqui tudo bem, portanto está a correr bem a utilização da nossa função PROC-X e já percebemos que a conseguimos utilizar de forma muito similar a como temos utilizado a PROC-V, por exemplo, está bem? Continua a ser mais ou menos o mesmo tipo de utilização, sendo que aqui temos mais alguns campos que são ótimos. Por exemplo, o de erro, se eu efetivamente não encontrar este trabalhador, vou remover esta validação de dados e, em vez de Tomás Souza, procura por Tomás Pereira. Ora, não existe um Tomás Pereira no meu conjunto de dados, portanto, automaticamente apresentou-me uma mensagem de erro que eu já tinha programado, não é? Na própria função, que é precisamente não encontrado. É ótimo, significa que eu não tenho que usar uma nova função que é envolver a PROC-V, que é o que fazemos nas nossas aulas digitais, envolver a PROC-V dentro da função se.erro, porque efetivamente ela já está aqui embutida no próprio PROC-X. Ótimo, então realmente são só facilidades na utilização do PROC-X. Até aqui já percebemos como é que podemos usar esta função PROC-X, para compreendermos a utilização dos nossos dados e para podermos encontrar, efetivamente, dentro dos dados, aqueles que nos são úteis. Se houver questões sobre a utilização desta função, por favor, coloquem-na, ou ligando o microfone ou no painel de conversa, porque nós vamos avançar mais um bocadinho na utilização da PROC-X. Muito bem, eu acho que até agora está a correr bem. Para quem já começou a utilizar as restantes funções, também esta será com certeza uma função que dominarão com facilidade, mas vamos perceber em que mais casos ela nos pode ser útil. E nós temos um caso um bocadinho mais complicado, só um bocadinho, a seguir, no nosso separador seguinte. Então, eu vou estrear convosco, está bem? Vou avançar agora para o nosso próximo separador. Então, o nosso próximo separador, porque é que é um bocadinho mais complicado? E em vez de usarmos a função índice corresp e corresp, vamos novamente, para tornar claro, usar a PROC-X. Portanto, eu vou colocar ali em cima a PROC-X. O que é que queremos fazer desta vez? Queremos que não só o nome do trabalhador seja dinâmico, ou seja, eu possa escolher no menu o nome do trabalhador, e até aqui já o fizemos, está bem? Mas também que o próprio item, eu vou, a categoria de pesquisa, se é o contacto, se é o contribuinte, se é a localidade, se é o departamento, que estes itens também sejam dinâmicos, ou seja, que eu também escolha dentro destes itens, no menu, qual aquele que eu pretendo efetivamente pesquisar. Talvez ainda seja um bocadinho nebuloso esta ideia. Vou concretizar, está bem? Vou iniciar a nossa validação de dados. Vou começar por fazer uma validação de dados nesta célula, na célula I7,
conforme já fizemos anteriormente, ou seja, venho até ao menu dados, neste menu dados vou escolher a opção validação de dados, surge um novo painel no ecrã, e nesta validação de dados vou adicionar uma regra, cuja regra é a seguinte, portanto, a esta célula, a célula I7, vou adicionar um menu pendente, mas em vez do menu pendente manual, vou adicionar um menu pendente a partir de um intervalo de dados que já existe na minha folha. Então vou escrever menu pendente de um intervalo. Agora que tenho menu pendente intervalo, vou escolher este seletor de dados. Portanto, para mim, em vez de manualmente registar aqui o intervalo que pretendo, vou pedir então este seletor que se ative para que ele esteja à escuta do que é que eu vou fazer como ao rato e, efetivamente, vou-lhe indicar onde estão os trabalhadores. Ou seja, é a partir deste conjunto de trabalhadores que pretende que ele realize portanto, que ele construa este menu pendente de opções, da célula C7 à C26. E o que aconteceu foi exatamente isso. Portanto, ele está a surgir-me aqui com um conjunto de valores, que são os valores que vai colocar no menu pendente. Vou carregar em concluído, fechar este painel, para verificarmos se funcionou, e parece-me que sim. Olha, tenho aqui, dentro deste menu pendente, onde seleciono o trabalhador, posso escolher qualquer um destes trabalhadores, não é? Posso escolher qualquer um dos trabalhadores da lista. Portanto, minha primeira validação de dados está a correr muito bem e funcionou bem. A seguir, para demonstrar o que é que eu pretendia, quero que, em vez de estarem estes 3 itens ou categorias aqui assim numa lista abaixo, quero poder escolher eu próprio qual é a categoria de pesquisa a partir do menu. E então, aqui assim, neste local, para funcionar de forma semelhante ao separador anterior, neste local vou fazer uma nova validação de dados e nessa validação de dados vou adicionar uma regra e nesta validação de dados, que já sabemos que é o menu pendente de um intervalo, vou dizer-lhe que os valores aqui a colocar não são, portanto, não são este conjunto de valores que estão aqui dos vários trabalhadores, são os títulos da tabela, ou seja, devolve-me estes títulos todos que aqui estão de B6 a F6. E olhem como efetivamente resultou. Tenho já parece-me que vou já ter aqui o menu que tem estes valores todos: departamento, trabalhador, NIF, contacto e localidade. Vou então carregar em OK para tirar este ecrã de validação e agora verifico que tenho aqui precisamente as várias categorias ou os vários elementos de títulos, não é? Da minha tabela que está apresentada aqui ao lado. Vou escolher então, por exemplo, contacto. Ou seja, o que eu gostava que acontecesse agora é, escolhendo, portanto, o nome do trabalhador e escolhendo qual é o dado que eu pretendo procurar ou que eu pretendo que me seja fornecido, automaticamente pretendia que surgisse então aqui à frente esse dado. Portanto, através de 2 critérios flexíveis que me devolvesse então o resultado pretendido. Ora, isto já é um pouco ainda mais à frente de onde nos encontrávamos, onde estávamos a fazer uma pesquisa com um critério fixo. Agora, aqui o critério é relativamente flexível. Para conseguirmos utilizá-lo, vamos realmente ter que ter um bocadinho de calma. Para fazer o seguinte, eu vou tentar demonstrar aqui assim em diagrama. Portanto, o que queremos fazer é utilizar a função proc(x) dentro de outra proc(x). Portanto, utilizar uma proc(x) dentro da outra. Porque se eu utilizar uma proc(x) dentro da outra, ele primeiro procura faz uma determinada pesquisa, que é onde é que está o contacto? Está aqui. Para depois me devolver a outra pesquisa, que é destes contactos, então, devolve-me aquele que corresponde à Ana Marques. Portanto, ele tem que fazer 2 passos. Como tem que fazer 2 passos, porque eu estou a fornecer-lhe precisamente 2 critérios flexíveis, como tem que fazer 2 passos, então vai precisar não só de uma função proc(x), mas de 2. Para isso, vamos começar pela nossa, enfim, pela função proc(x), que nos vai permitir encontrar qual é o dado correspondente aqui ao nome do trabalhador. Então vamos começar pela proc(x) interior, ou seja, por aquela que depois vai ser envolvida por uma segunda função proc(x). Vou fazê-la aqui, em vez de fazê-la no sítio, vou fazê-la primeiro aqui assim abaixo. Começo por igual, começo por escrever proc(x) e agora vou dizer-lhe que a minha chave de pesquisa é Ana Marques, ou seja, é aqui que está a minha chave de pesquisa.
em I7. Eu vou já tornar uma referência absoluta. Onde é que vai procurar o valor Ana Marques? Bom, terá que o procurar neste conjunto de valores, como nós já vimos, não é? Neste conjunto de valores aqui, que é o nome dos trabalhadores todos. Portanto, de C7 a C26. Até aqui tudo bem. E agora que já, portanto, que está a procurar Ana Marques de C7 a C26, o que é que queremos que nos devolva em seguida? Portanto, o que é que gostávamos que nos surgisse enfim, como ponto seguinte de ter encontrado o trabalhador Ana Marques? E agora aqui é que vamos abrir um pouco a nossa mente para perceber o que é que vamos fornecer-lhe como, ou o que é que queremos que ele nos forneça como resultado. Ora, queremos, como não sabemos exatamente qual é o dado que vamos precisar sobre a Ana Marques, portanto, a Ana Marques está aqui assim, como não sabemos exatamente o que é que vamos precisar de saber sobre a Ana Marques, queremos que ele nos devolva, não é, toda a linha de valores da Ana Marques, para mais tarde escolhermos o pretendido. Portanto, se é o contribuinte, se é o contacto, se é a localidade, vai-nos ser indicado, portanto, vai-nos ser restringido este valor pela PROC-X seguinte, pela tal segunda PROC-X que vamos precisar de usar. Para isso, então, o nosso raciocínio é não devolvas apenas os valores de uma coluna, devolve-nos os valores de toda a tabela, está bem? Devolve-nos os valores da linha correspondente à Ana Marques, claro, mas de portanto, toda a linha, portanto, todos aqueles valores da Ana Marques. O departamento, o contacto, o contribuinte e a localidade. E como não sabemos se efetivamente vamos no futuro perguntar mais do que Ana Marques, vamos perguntar a outros trabalhadores, vamos escolher toda a tabela de dados para que todas as linhas de todos os trabalhadores sejam aqui contempladas. Reparem como é que ficou então o nosso intervalo. Ficou de B7 a F26. Ficou todo o conjunto de dados. Portanto, o que ele nos vai devolver é uma matriz. Um conjunto de valores. Nós já falámos de matrizes no passado, mas no fundo uma matriz significa apenas vai-nos devolver não só um valor de uma célula, vai-nos devolver um conjunto de valores correspondentes a mais do que uma célula. Tá bem? Então, eu já tenho ali assim enfim, estes dados apresentados e olhem, para simplificar, para não tornar mais complexo esta nossa PROC-X, eu não lhe vou fornecer mais ingredientes nenhuns. A mensagem de erro, o tipo de pesquisa, o modo de localização, não lhe vou fornecer, ele vai usar os valores por defeito, está bem? Só forneci estes 3 elementos e agora vou carregar em Enter para efetivamente o pôr a funcionar. E olhem só o que é que aconteceu. Aquilo que pretendíamos que é esta PROC-X devolveu-nos todos os valores relativos à Ana Marques. Então, vou recapitular. Esta primeira PROC-X preparou o caminho para nós agora lhe dizermos assim, deste conjunto de valores encontrado, devolve-me, repare o que é que está cá em cima portanto, no nosso critério flexível, devolve-me aquele que corresponde ao contacto. Eu só preciso de todos os 5 valores relativos à Ana Marques, eu só preciso do contacto. Esse é o papel, é a responsabilidade da nossa segunda PROC-X. É por essa razão que vamos usar agora a próxima. Para que efetivamente ele nos restrinja os dados dentro destes 5 valores que ele devolveu, para que ele nos apresente no ecrã apenas o correspondente ao contacto, à coluna dos contactos. Vamos pedir-lhe então que faça isto mesmo. E agora vou tornar esta função PROC-X, vou apresentar a referência apenas para que a vejam, para que esteja presente no ecrã. Portanto, colegas, estou a tentar ser o mais esclarecedor possível, mas digam-me se eu precisar de usar aqui uma explicação mais elaborada ou outra perspectiva, não é? Até de esclarecimento sobre estas funções, está bem? Por favor, deixem-nos essa indicação. Vou avançar então para a PROC-X que nos vai limitar dentro daqueles 5 valores qual o que pretendemos, não é? Que surjam no ecrã. Tem razão. Estão a colocar aqui na conversa a dizer isto precisa de prática. E efetivamente é verdade. Precisamos de pôr em prática para efetivamente conseguirmos usar. Mas como eu estou ainda só a demonstrar, ainda nem sequer terminei a demonstração, vamos com calma e eu primeiro vou mostrar-vos como é que podemos usar lá. Ótimo. Vou então agora continuar e dizer-vos assim. Vou usar então uma PROC-X que vai buscar aquela. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é fornecer-lhe
copiar, no fundo, esta aqui dentro. Já está, já copiei. E então agora vou começar a segunda PROC-X, não é? Que vai ter vários critérios. Portanto, vai ter uma chave de pesquisa, sim senhor, vai ter um intervalo de pesquisa e depois vai ter o intervalo de resultados. Ora, é neste último, do intervalo de resultados, que eu vou colocar esta PROC-X que eu já tinha feito, não é? Que tem os 5 valores da Ana Marques, que tem toda a linha relativa à Ana Marques. É aqui então que eu vou colar a tal PROC-X que eu fiz há pouco, que há de ser a PROC-X interior. Portanto, reparem o que é que está a acontecer. Eu tenho neste momento uma PROC-X dentro da outra, sendo que a de fora, aquela envolvente, eu ainda não terminei, só comecei. Portanto, coloquei a que já tinha criado dentro da envolvente, não é? Que estou agora a desenvolver. E então, onde é que está a chave de pesquisa desta PROC-X final? Ora, dos 5 valores, eu quero que me apresente, neste caso, o valor correspondente ao contacto da Ana Marques. Recordam-se? Porque é o que está ali em cima, não é? No nosso ecrã. Mas em vez de contacto, podia ser outro qualquer. Portanto, a chave de pesquisa, eu podia fornecer-lhe, e a ideia é essa, é que eu lhe forneça outro critério e ele então apresenta-me outro valor. A chave de pesquisa, então, tem que ser a que está aqui, que é o valor que estiver aqui é aquele que funcionará como chave de pesquisa, que pode mudar consoante o contexto. Portanto, vou dizer-lhe que a chave de pesquisa é a célula H8. Portanto, a chave de pesquisa já está selecionada, é a célula H8, perdão, e agora venho até ao intervalo da pesquisa, isto é, agora estou a terminar. O intervalo da pesquisa é, efetivamente, enfim, onde é que estão os valores, ou melhor, onde é que está localizado esse título de contacto. E como é que eu sei então depois indicar que é precisamente na coluna dos contactos que está o valor da Ana Marques. Porque pode ser a coluna dos contactos, ou do contribuinte, ou da localidade. Portanto, já estão a ver, não é? O que nós queremos aqui agora fornecer-lhe é, enfim, todos os títulos que nos vão dar precisamente ou todos os dados que nos vão dar precisamente aqui como resultado desta nossa função. Então, eu vou dizer-lhe assim: procura pela chave de pesquisa contacto, onde? Nos títulos das colunas desta tabela. Aqui, assim, nos títulos das colunas desta tabela, vou carregar em F4, se tornar uma referência absoluta, e agora já lhe indiquei, então, para procurar o contacto precisamente nos títulos das colunas, e quando encontrar, fixa qual é a coluna, para depois, então, na função PROC-X dos tais 5 valores da Ana Marques, não é? Que é departamento, trabalhador, contribuinte, contacto e localidade, devolver aquele correspondente à coluna do contacto. Vou carregar em Enter e vamos ver se funcionou. Excelente, então, não está no sítio certo, mas já conseguimos perceber que efetivamente ele colocou, ele está a apresentar um resultado. Enfim, quer dizer que está qualquer coisa a correr bem. Isto é, nós conseguimos usar as funções PROC-X, sim senhora, para efetivamente encontrarmos o contacto da Ana Marques. Eu vou fazer tudo isto outra vez, mas antes disso vou trazer para aqui a primeira função para nós vermos, para nós a vermos em ação. Vou mudar o nome da Ana Marques para outro nome qualquer e vou verificar, olhem, do Miguel, e vou verificar que o contacto muda automaticamente, já viram? E agora vou mudar de contacto para outro item e aqui é que está a magia. Ok, também este item muda o valor apresentado. Isto é, ele está efetivamente a conseguir encontrar o valor pretendido mudando 2 critérios, está bem? Mudando o critério do nome do trabalhador, mas não só o nome do trabalhador muda, como muda também qual é a coluna onde está a fazer a pesquisa. Se é a coluna do departamento, da localidade, do contribuinte, por aí fora. Para isso, recapitulo, nós tivemos que fazer 2 PROC-X, uma dentro da outra, e ao fazê-lo, tornámos aqui a nossa função ainda um pouco mais complicada, é certo? Cá estão as 2 PROC-X, portanto, temos a que já tínhamos referido, não é? Aquela que já estava aqui, e a segunda PROC-X envolve a primeira, portanto, vemos que dentro da segunda está aí, efetivamente aqui presente a primeira PROC-X, aquela que está ali em cima.
Ok, então eu vou fazer isto tudo outra vez, desde o princípio, ali na nossa célula, porque ouvindo uma segunda vez torna-se bastante mais claro. A primeira coisa que eu vou fazer então aqui, no local onde eu pretendo apresentar, que seja apresentado os meus resultados, é o passo mais simples, que é criar a proxys interior. Esta proxys interior procura por Miguel e, em relação ao Miguel, ou portanto, onde é que vai procurar o nome Miguel? Até aqui é fácil. Vamos por lógica, não é? Onde é que vai procurar o nome Miguel? Tem que ir procurar neste conjunto de dados. É aqui que se encontra o nome do Miguel, no conjunto de dados do trabalhador. Portanto, já está, de C7 a C26, vou só tornar isto uma referência absoluta. E agora, onde é que está o conjunto de dados que queremos que seja apresentado? Ahá, é agora. O conjunto de dados que queremos que seja apresentado é toda a linha do Miguel. Porque eu ainda não sei qual é que vou precisar. Traz-me então toda a linha do Miguel. Diz-me aqui no ecrã que o Miguel, onde é que está o Miguel? Portanto, que o Miguel pertence ao Departamento de Contabilidade, que tem como contribuinte 21 qualquer coisa, número de telefone e que a localidade de São Jacinto. Para isto acontecer, eu vou dizer então que o meu intervalo de dados é toda a tabela, ou seja, devolvo toda a linha do Miguel ou de outro trabalhador que eu pretendo, entretanto, encontrar. Vou tornar a referência absoluta. E não preciso fazer mais nada. Todos os outros campos serão campos automáticos por defeito fornecidos pelo sistema. Portanto, já está a minha primeira proxys, a interior, já está aqui apresentada. O que é que eu já consegui com esta proxys interior? Já consegui que toda a linha do Miguel surja como resultado. Agora eu vou restringir esse conjunto de resultados só àquilo que eu pretendo, que muda em função de qual a categoria que eu estou a procurar. Agora é departamento, mas pode no futuro ser outra, pode ser contacto ou localidade. Para isso, vou envolver esta proxys dentro de outra, não é? É aquilo que nós vamos querer fazer. Envolver esta proxys que já fizemos dentro de outra. E eu sei que isto parece muito complexo, mas vejam comigo. O que é que a segunda proxys vai precisar? Do campo que ainda não utilizamos. Portanto, pensem assim. Qual é agora o campo que vamos fornecer como chave de pesquisa? É o único que ainda não utilizamos, que é aqui este, onde está escrito departamento. Ou seja, queremos que a chave de pesquisa desta proxys seja precisamente o critério flexível que ainda não foi referido também, este critério flexível aqui. Que é departamento, mas como é um independente, pode ser qualquer outra coisa. A única coisa que nos falta para terminarmos, vejam só que estamos mesmo a terminar, só nos falta uma coisa, quer dizer, onde é que está o departamento? Porque o segundo ingrediente é sempre onde é que está a chave de pesquisa. Portanto, onde é que está escrito departamento? Vamos ver a nossa tabela. Já sabemos, não é? Está escrito aqui assim, no topo. Portanto, está escrito na linha da coluna, dos títulos das nossas colunas da tabela. Portanto, tem que lhe fornecer um intervalo muito simples, que é o intervalo de B6. Tem que lhe fornecer um intervalo de B6 até F6, não é? É um intervalo muito curto. Experimentalmente, portanto, de B6 é só uma linha, não é? De B6 até F6. É o único intervalo que eu tenho que lhe fornecer. E vou tornar uma referência absoluta, já está. Portanto, a segunda proxys fornece os elementos ou fornece os dados que esta função vai ter que me apresentar aqui no ecrã. Já sabes que é a tal linha completa de valores, neste caso do Miguel. Ótimo, então agora já posso carregar em Enter, portanto já coloquei todos os ingredientes e carregando em Enter já tenho aqui aquilo que pretendia, que é saber o departamento do Miguel. Mas agora quero saber o contribuinte do Miguel? Também consigo. Quero saber a localidade do Miguel? Também consigo. Ou em vez do Miguel, de outro trabalhador? Também consigo. Portanto, esta é ainda mais interessante do que só usarmos uma função procx normal. Portanto, estamos a usar uma dentro de outra. Mas é realmente já uma super utilização deste conjunto enfim, de funcionalidades associadas à nossa procx.